A vila era tida como maldita, né? Aliás, tudo no Brasil que é pobre tá, é maldito, parece que está infectado, né? Uma coisa assim. Então a vila aqui não tinha água, não tinha saneamento básico, nem pensar, é buraco. Sabe, vocês não têm ideia do que é buraco, né? Buraco é uma casinha com um buraco, né? Essa cidade é feita ali. Água é uma bica para 500, 600 pessoas. Barro no inverno, pó no verão, água embaixo da casa o ano inteiro. Você, assim, ó, eu sempre digo para o meu pessoal, quem morou nessa vila, não existe lugar ruim para morar. While the cities of Pelotas and Rio Grande each makes its bid for prominence, it's the city of Porto Alegre, Happy Port, with its 380,000 people, that is the ranking city of southern Brazil. Here indeed is Gaúcho initiative and enterprise at its best. Founded in 1740 by merging two small settlements, this frontier town of colonial times today is Brazil's fifth largest city, and potentially is one of the great cities of South America. Pesquisei toda a legislação urbanística de Porto Alegre, desde que Porto Alegre se reconheceu como cidade, desde a proclamação da República. E desde o início da cidade, a gente já tem legislações que são legislações que podem caracterizar movimentos de expulsão. O primeiro movimento de expulsão que a gente teve foi para construir a catedral, né, onde ali tinha população de baixa renda, na volta da Praça da Matriz, ou seja, todo aquele núcleo ali institucional, né? Depois, o segundo grande ciclo foi com a construção do viaduto da Borges. Foi no início do século XX. Até hoje esse viaduto é monumental. Mas isso era um tempo que a cidade só tinha carroça, bonde, tudo puxado por tração animal. Então ela era assim, tinha pouquíssimos veículos, né? Era assim monumental o viaduto. E ele, na verdade, serviu um duplo propósito, um triplo propósito, na verdade, né? Higiênica, higienista da época, né? A questão da beleza da cidade, aquele imaginário parisiense, e a questão da variável do trânsito mesmo, de melhorar a circulação. Só que junto com todas essas agendas, e especialmente com a agenda higienista, a gente já teve muitos processos importantes de expulsão. Ali tinha o Beco dos Paranhos, era onde estavam os principais cortiços e bordéis da zona central. Depois a gente tem outros, mas talvez o mais significativo seja justamente o movimento que ocorreu durante o governo militar, né, com o BNH e a construção da Restinga. Né? Na verdade, esse foi o movimento mais massivo de expulsão de população de baixa renda das áreas centrais que a gente observou em Porto Alegre. O lema do BNH era remover para promover, né? Promover o quê? Segregação socioespacial. Tiraram 30 mil descendentes de escravos que tinham cruzado o riacho, que passava aqui do lado, saído da casa dos seus senhores aqui, e ido morar ali no areal da Baronesa e construído ali as suas casas, ali na favela da Ilhota, ali em torno do riacho, né? Nesse areal que ficava em torno do riacho, que hoje é o Arroio Dilúvio. Quando o dilúvio foi canalizado, já teve um movimento de expulsão, mas nesse momento eles são todos levados, ou a grande maioria, para a Restinga, né? E hoje a gente tem mais de 100 mil pessoas morando lá, do tamanho de uma cidade média, né? E são todas, né, descendentes, ou a grande maioria, descendentes de escravos aqui de Porto Alegre. Então, ver que esses movimentos, assim, a gente teve diferentes ciclos de política habitacional, mas teve uma estratégia comum, ou uma ideia-força comum, que era a questão justamente da segregação socioespacial. Né? A comunidade, ela gira muito em torno, o começo dela gira muito em torno de um casal da sociedade porto-alegrense da época, o João Batista e a Ana Amélia. Eles eram fabricantes de barcos, né, naquela época. Um casal aristocrata com um bom poder aquisitivo, tendo eles diversas propriedades em Porto Alegre, sendo aqui o areal da Baronesa uma delas. Né? Em 1888 eles hospedam, aliás, o Dom Pedro II, que vem a Porto Alegre fundar a Companhia Carris,
E como naquela época, se tu hospedasse um nobre, um rei, um fidalgo e essa hospedagem fosse bem sucedida, era concedido um título de nobreza. Então eles receberam o título de barão e baronesa do Gravataí. O barão morre de um mal súbito até hoje, não muito bem explicado. E a baronesa, não conseguindo gerenciar todas as outras propriedades que eles tinham em Porto Alegre, ela acabou enlouquecendo. E bem pouco tempo depois da morte dele, ela acabou morrendo também. Eles eram um casal que não tinham filhos, né? A nossa comunidade aqui, né, especificamente falando, os escravizados ficaram por aqui, desenvolvendo basicamente as atividades que eles sabiam fazer, que era lavar, passar e cozinhar. A comunidade era composta pelo casarão do barão e da baronesa e pelas estribarias, onde eram abrigados os animais e os escravizados. Até que vem para cá um caixeiro viajante, que hoje dá nome à nossa rua, Luiz Guaranha. Ele percebe que aqui no entorno da comunidade existe mais de 50 avenidas com as mesmas características que essas, que a nossa. As avenidas, aliás, curtas, sem saída, com casinhas de madeira de porta e janela. Então ele vê uma oportunidade de poder lucrar em cima da comunidade. E realmente é o que ele faz. Ele vem para cá, ele transforma essas estrebarias em casinhas de madeira de porta e janela e passa a alugar para aquelas pessoas que já estavam aqui muito antes dele chegar. E as pessoas na época ficaram até agradecidas, porque entre tu estar dentro de um galpão, todo mundo junto e misturado, e tu ter o teu pedacinho separadinho, né, com a tua família, digamos assim, as pessoas trabalhavam 14, 16, 18 horas por dia para poder honrar com aquele compromisso do aluguel. Até que, com a desculpa de urbanizar e também de branquear essa área central da cidade, essas avenidas, uma a uma, elas foram sendo retiradas, né? E a única que persiste até hoje é a Avenida Luiz Guaranha. O Luiz Guaranha, ele acaba morrendo, não constitui família e também acaba morrendo. E naquela época, quando a gente não tinha para quem deixar os bens, ele deixou tudo devidamente registrado, a gente ou deixava para a igreja ou para uma entidade filantrópica, ele optou por deixar para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde a comunidade durante muitos anos pagou aluguel diretamente para a Santa Casa. A comunidade, vendo essas retiradas, né, começa a entender que para também não ser retirado tem que se organizar de alguma forma. Alguma coisa tem que ser feita para a gente também não sair daqui. Porque a rua era uma rua totalmente sem infraestrutura nenhuma, era chão batido, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada, né? Então, o primeiro feito da associação, que a associação consegue, que é uma grande vitória, que hoje culmina com a titulação do quilômetro do Areal, foi a permuta que a gente conseguiu que fosse feita entre a Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura. Eu fico indignado que isso aí é uma pouca de uma vergonha, a maior nojeira do mundo isso aí. A maior nojeira do mundo. Agora tu fica aí que a mamãe vai sair, tá, filha? Mamãe vai lá comprar comida. Agora a gente tem que sair, dar de cara com aquele fedor ali, com aquele buraco ali. Acho que é porque a gente vive na vila, a gente não é ser humano, não é cidadão. E não é, como é que é, eleitor. Isso aqui é esgoto puro. E lá pra lá daquela carroça tem mais uma água parada atrás daquela árvore. Olha a nojeira que é isso aí. Isso aqui é desumano isso aqui. Eu moro aqui há mais de 20 anos. Isso aqui tá um inferno isso aqui. Até 2010, mais ou menos, a gente tava meio tranquilo assim. Não que tava bom, né? Mas pelo menos as pessoas tinham onde morar. Mal ou bem, eles moravam nos seus espacinhos, né? As casinhas, coisa e tal. Mas depois de 2010, quando começou esse negócio para a Copa do Mundo, né? Que aí começou a piorar mais, né? Que aí vieram com mais força para cima da comunidade e fazendo com que a gente ficasse sem pai e sem mãe, né? Porque eles é que decidiam e a gente tinha que fazer força, né? A gente fez muitas reuniões, muitas assembleias, uma prefeitura sempre brigando, né? Com Fortunati, com os outros. Então a gente ficou nessa expectativa. E quando começou mesmo o forte da Copa do Mundo, né? O prefeito queria tirar 1.600 famílias que estavam em cima do leito, né? Dá no mínimo umas 6.000 pessoas, né? E ele disse que até 2012, 2011, no fim de 2011,
que até 2014 tinha que tá tudo limpo para eles poderem terminar para a Copa do Mundo essa grande avenida Tronco, né? Tu tá demente, tio? Tu diz que até 2014 tem que estar pronto e vai ficar pronto para a Copa do Mundo? Tu tá muito enganado. Tu não vai conseguir nem para 2015, quanto mais para 2014. E de fato se concretizou, né? Eles fizeram muitas coisas mal feitas, né, contra a população e tudo, né? E prometeram aqui, aluguel social de R$500. Não, quem conseguiu com R$500 não foi uma coisa digna de morar, né? Para nós é bem importante morar perto de um lugar onde a gente tem nosso trabalho, que a gente pode se locomover, que a gente chega mais rápido ao nosso trabalho, que tem como a comunidade ir trabalhar tranquilo, né? Sem ter que enfrentar de atravessar a cidade ou ter que morar na periferia da periferia da cidade, que é o que o poder público faz hoje, que é botar as comunidades cada vez mais para a periferia da periferia, né? E a Vila Dique está resistindo a isso. Então a Dique continua nessa resistência, continuamos brigando pela área, agora entramos com o nosso campeão, né? A comunidade aqui agora são 385 famílias, a última contagem que a gente fez. Nós estamos sem posto de saúde. E o poder público nem quer saber. Tanto que eles negaram, agora a última que nós entramos com a documentação na Secretaria de Saúde, eles nos negaram o posto de saúde. Que nós agora, o que a gente faz? A gente, para acessar o posto, a gente passa por debaixo do muro, que é o pessoal abrir um buraco, daí a mãe enfia o filho, depois passa a mãe, passa o pai, passa o cachorro, passa o papagaio, tudo por debaixo do muro para poder acessar o posto. Ou nós acessamos a Avenida Severo Dulles, ali, o prolongamento da Avenida Severo Dulles, que ainda está em construção ainda, cujas obras estão, até parou agora as obras, que foi embargada, né? Daí nós temos que caminhar 10 quilômetros para poder acessar o posto de saúde. Ou nós atravessamos por baixo do muro. É um meio de fazer com que a comunidade desista do espaço, é um meio que a comunidade se acha, não, o que nós vamos ficar aqui fazendo aqui se nós não temos nada? É um meio de expulsar a comunidade do lugar que é dela. Então, o que acontece? O poder público joga lá e dane-se o povo. Só que o que está acontecendo nas periferias está vindo para o meio da cidade. Porque quantos e quantos estão morrendo aqui dentro da cidade? Quantos pais de família, quantos professores, quantos médicos, quantos advogados, quantos arquitetos são assaltados e são mortos? Culpa de quem? É culpa da periferia ou é culpa do poder público? Que joga os jovens lá e não dá assistência? Eu vi muitos jovens que saíram daqui e morreram lá. Se envolveram com o tráfico. Eles são mortos. Meu filho com 17 anos foi assassinado lá. Apesar de não estar envolvido com o tráfico. Mas ele morreu lá. O que o poder público faz? Pega essas comunidades e vai enfiando para lá. Lá para a periferia. Dane-se. Essa comunidade não tem, a Vila Dique não tem direito de morar na entrada da cidade. É feio uma comunidade ficar na entrada da cidade porque eles trabalham com reciclagem, porque eles trabalham com caixaria, porque eles trabalham... É feio. Entre farrapos e voluntários, ainda hoje em dia pode-se perceber assim, vestígios dessa época em que se morava perto do trabalho, então indústrias, terrenos maiores que se instalavam ali, e casinhas operárias, ou casinhas médias, ou até casas durante um tempo que existiram, que hoje em dia a gente quase que não acha, dos próprios proprietários das fábricas que moravam ali. Então havia uma mistura super interessante. Não, se chamava Doca das Frutas. Aqui não tinha nada, aqui era tudo água. Água. Tudo água. Quer dizer que as pessoas vinham para essas áreas que não tinha, que era áreas que dava para botar um casebre e tal, então eles se amontoavam aqui, traziam material. Chegava a prefeitura, pegava esse pessoal todo, botava as coisinhas dentro do caminhão e largava lá pro lado da Restinga. Dava uns casebres para eles lá na Restinga. O que acontecia? Lá eles não tinham como se sustentar, eles largavam tudo e voltavam para... Por exemplo, tirar ele desse espaço aqui, daí eles procuravam outro mais à frente. Quer dizer que essa vila era que nem minhoca. Ela ia para lá e ia para cá.
E a prefeitura tirava e o pessoal retornava. Quer dizer que a nossa fonte de renda é o centro, e aqui a área mais próxima ao centro. Eu achei que eles iam, assim, melhorar o nosso galpão, arrumar, por exemplo, eles iam pintar muro, fazer isso, fazer aquilo, em certas ruas, né? E não botaram a Paraíba, quer dizer que já é uma discriminação com a Paraíba, onde tem o nosso galpão de reciclagem. Daí eu falei, vem cá, por que a Paraíba não é incluída nessa pintura de rua? Daí depois, por fim, daí me chamaram, ó, seu Antônio, a sua rua foi incluída também. Mas até hoje não pintaram aquilo lá, tá a mesma coisa. Que a urbanização capitalista, ela, por causa do preço da terra, ela reserva para o lugar dos pobres na cidade são as periferias ou as áreas ambientalmente frágeis, aquelas que são desprezadas pelo mercado imobiliário e aquelas que são mais baratas. Né? São essas bordas. Então o capitalismo já faz isso sozinho, a urbanização capitalista já destina esse lugar aos pobres. Não precisa ter intervenção nenhuma no mercado imobiliário para que isso aconteça naturalmente. Vai virar tudo em pizza. Tudo em pizza, é isso aí.